Uma pesquisa rápida por Alemanha no site do Estadão revela que esse não é um bom momento para o país europeu. A Alemanha caminha para o maior colapso econômico desde a reunificação em 1990. A Alemanha que conhecíamos já não existe mais. Crise nas empresas alemãs pode superar nos próximos anos níveis atingidos na pandemia. Essas são só algumas das últimas notícias e análises que a gente publicou ao longo dos últimos meses. Como dá para perceber, a Alemanha, antes sólida líder da economia europeia, agora está afundada em uma crise tanto econômica quanto institucional. E o que todo mundo se pergunta é, por quê? Nesse vídeo aqui eu vou elencar alguns pontos para explicar o que está acontecendo com a Alemanha. A economia da Alemanha sofreu um choque duplo com a pandemia de Covid-19 e a invasão da Ucrânia pela Rússia. A Alemanha era extremamente dependente dos gases russos e, com as sanções ao país de Putin, acabou enfrentando uma séria crise energética. Os alemães passaram a comprar freneticamente gás nos mercados internacionais para substituir a energia russa, tentando proteger os consumidores e as empresas da disparada de preços, ao mesmo tempo em que organizava entregas de armas para a Ucrânia. Depois do premier Olaf Scholz anunciar uma Zeitenwende, ou seja, um ponto de virada na política externa, o governo alocou nada menos que 100 bilhões de euros para reconstruir o exército alemão. Enquanto isso, o desemprego passou a bater a porta da população. A Volkswagen, que emprega cerca de 300 mil pessoas na Alemanha, planeja fechar fábricas e demitir milhares de trabalhadores. Ford, Audi e Tesla também anunciaram demissões. A Alemanha passou de líder para uma retardatária no continente europeu. Enquanto outros países do G7 estão crescendo, os alemães registram seu segundo ano consecutivo de recessão. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha se fortaleceu baseando seu modelo de economia especialmente na exportação de manufaturados. Só que com a crise atual, muitos se perguntam se esse modelo já não estaria defasado. A análise é que a Alemanha demonstrou estar mal preparada para uma queda no comércio global como aconteceu nos últimos anos. Um outro problema que atormenta o país é a queda de demanda dos produtos alemães na China. Além dos fabricantes chineses superarem os alemães em termos de custo, os consumidores lá da terra de Xi Jinping estão cada vez mais optando por consumir o que já vem da própria fabricação nacional. Vamos lá, pensa no setor automotivo, por exemplo. Sempre foi bastante claro que a Alemanha tinha uma força nesse segmento, certo? Volks, BMW, Mercedes-Benz, para citar apenas algumas das marcas mais famosas do país. Só que nos últimos anos, muitas dessas companhias ficaram associadas a esse tipo de notícia aqui: demissões, fechamentos de fábrica. Agora pensa aí no quanto você passou a ouvir o nome de montadoras chinesas nos últimos meses e anos, em especial a BYD. Além dessa mudança no panorama chinês, a Alemanha também precisa olhar para o Oeste em busca de ameaças adicionais. O retorno de Donald Trump à Casa Branca traz novos temores de tarifas de importação de produtos europeus para os Estados Unidos. E isso teria um impacto desproporcional sobre a Alemanha, que criou mais laços com os americanos em vez da China nos últimos anos. A Federação das Indústrias Alemãs adverte que a economia pode se contrair em 0,5% em vez das previsões atuais de 0,1% se Trump implementar tarifas de importação sobre os produtos do país. Mas a crise por lá não é só econômica, ela também é institucional e política. No dia 16 de dezembro de 2024, o premier Olaf Scholz perdeu uma votação de confiança no Bundestag, o parlamento alemão, o que oficialmente encerrou o seu governo. Só que essa votação foi só uma formalidade, porque a coalizão de governo já tinha caído mesmo lá no início de novembro, quando Scholz demitiu o ministro das Finanças, Christian Lindner. Essa demissão foi a gota d'água para que os Democratas Livres, um dos 3 partidos da coalizão do governo, deixasse a gestão de Olaf Scholz. Com isso, ele passou a ter um governo minoritário, tendo apenas os membros do Partido Verde ao seu lado. E aí, em vez de continuar na corda bamba, Scholz decidiu convocar eleições antecipadas que vão ser realizadas no próximo dia 23 de fevereiro. Toda essa história da quebra do governo parece um thriller político meio maçante no estilo House of Cards e muito baseado em uma luta orçamentária e econômica. Só que por baixo de todo esse barulho, o que parece existir na Alemanha é uma crise existencial. A Alemanha, economicamente próspera, socialmente coesa e politicamente estável, parece já não existir mais. E esse governo, ideologicamente dividido e abalado por choques externos, provou ser incapaz de lidar com isso.
Mas como que a gente chegou até aqui? Lá no outono de 2021, as coisas pareciam bem diferentes. Angela Merkel decidiu não concorrer novamente após 16 anos no cargo de premier. Scholz, social-democrata, derrotou os democratas cristãos e formou o primeiro governo de 3 partidos na história recente da Alemanha. Políticos jovens integraram a equipe de governo, houve um alinhamento entre os ecológicos dos verdes e os liberais da social-democracia, e o governo Scholz parecia pronto para digitalizar o país e finalmente levá-lo ao século XXI, depois do longo reinado de Angela Merkel, que eles viam como excessivamente apegada ao status quo. Mas não foi o que aconteceu, e com a economia ladeira abaixo, o governo Scholz acabou se tornando o mais impopular do pós-guerra na Alemanha. A tudo isso que eu já citei aqui, some aí um debate bastante tóxico sobre migração. Desde 2015, milhões de pessoas vieram para a Alemanha, incluindo mais recentemente cerca de 1 milhão de ucranianos. A atitude do país tem sido um tanto bipolar. Por um lado, o fato de que a Alemanha é uma sociedade multiétnica e multirreligiosa é amplamente aceito. Só que por outro, há um descontentamento latente sobre imigração, que periodicamente irrompe em ondas de raiva da população. O governo ofereceu uma resposta que também é meio mista, tornando mais fácil para trabalhadores qualificados migrarem, só que impondo controles de fronteira rigorosos, com medidas de asilo mais duras e mais deportações. Foi uma abordagem que no fundo não agradou a ninguém. Nessa atmosfera febril, a Alternativa para a Alemanha, AfD, de extrema-direita, se consolidou como o segundo partido mais popular no país e pode ter um desempenho expressivo na eleição do dia 23. Recentemente, Elon Musk, agora integrante do governo americano na gestão Trump, participou por videoconferência de um comício da AfD. O partido tem afinado suas mensagens para atrair eleitores descontentes e, ao mesmo tempo, enfatizado as preocupações sobre imigração e energia. No último fim de semana, dezenas de milhares de pessoas foram às ruas em toda a Alemanha para protestar contra o líder de centro-direita e favorito nas eleições desse mês, Friedrich Merz, após medidas que sinalizaram uma reaproximação entre a direita e a extrema-direita. E o que fazer para sair desse buraco? A Federação das Indústrias Alemãs está pedindo uma abordagem em 3 frentes para impulsionar a economia e renovar a competitividade. Essas frentes são: primeiro, lidar com os custos burocráticos proibitivos. Hoje, a Alemanha tem uma burocracia considerada exagerada para investimentos, gastos públicos e a abertura de empresas, por exemplo. Segundo, mudar para tecnologias verdes e digitais, já que também há um entendimento de que a Alemanha ficou para trás na corrida tecnológica em relação a outras nações. A infraestrutura pública alemã é considerada bastante anacrônica. E terceiro, aumentar o investimento em infraestrutura e evitar a desindustrialização. O país, que desde o fim do governo de Angela Merkel se preocupa em ter um forte ajuste fiscal, precisaria gastar mais e se endividar para aquecer novamente a economia. O governo tem sido culpado não só de deixar de investir em indústrias-chave, mas também em escolas, ferrovias e rodovias. Pois é, esse mês de fevereiro é bastante decisivo para o futuro da Alemanha. E claro, o que acontece por lá também pode ter repercussões na Europa e no mundo. A gente vai seguir acompanhando tudo isso lá no site do Estadão. Se você gosta dos nossos conteúdos, não deixa de comentar, curtir e compartilhar. Se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos e assine o Estadão com desconto em ofertas.estadão.com.br. Eu te vejo na próxima, até mais.